pela Boa Vontade TV, o programa Educação em Debate. Iniciando sempre com uma saudação fraterna e ecumênica. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. O programa Educação em Debate foi criado pelo jornalista e radialista Paiva Neto para discutir os assuntos da educação sob a ótica da espiritualidade ecumênica. A alfabetização é um meio pelo qual a criança e o adulto podem entender melhor o mundo que o cerca. Ela promove a socialização, traz benefícios como acesso a bens culturais e outras facilidades que são necessárias para termos qualidade de vida e, principalmente, exercermos a nossa cidadania. Por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre alfabetização e inclusão social. E você é o nosso convidado a compartilhar sua opinião. Ligue 0310 07 940 ou mande um e-mail para educação@boavontade.com. Colaborando para o desenvolvimento do assunto de hoje, vamos acompanhar uma entrevista realizada com a professora Silvia de Matos Gasparian Colello, doutora em Educação pela USP e fundadora da Sociedade Brasileira de Alfabetização. Bom, as pessoas sempre me perguntam quando que começa a alfabetização, qual é o momento ideal. E existe, de fato, uma briga, uma disputa, porque algumas pessoas dizem que deve começar aos 6 anos com o ensino fundamental e outras pessoas já defendem que isso tem que começar na educação infantil. Eu acho que essa pergunta, de verdade, está mal posicionada. A alfabetização começa no dia que a criança nasce. Isso porque a criança nasce num contexto letrado, num meio letrado, e desde muito cedo ela vai ver a avó fazendo um bolo seguindo uma receita de cozinha, a mãe seguindo uma lista de supermercado, o pai procurando alguma informação num livro. Então a criança, desde muito cedo, convivendo com essas experiências de leitura e escrita, ela já vai se colocando questões sobre quais são as funções da escrita, o que a escrita representa, que marcas são essas, qual é a diferença de letras e números, qual é a letra do meu nome, e aí a alfabetização começa muito antes do que a gente pode prever. Então o papel da escola é o de incentivar sempre, né, de acompanhar esse desenvolvimento e trazer as experiências de língua escrita para a vida da criança desde sempre. É claro que no período da educação infantil, de uma forma mais lúdica, né, brincar com as letrinhas, escrever o nome e tudo mais, e depois de uma forma mais sistemática. Mas de verdade eu entendo o processo de alfabetização como um processo contínuo, que vem de um estímulo constante, e a escola precisa se aproveitar dessas experiências da vida do dia a dia. Bom, a alfabetização é importante? Claro, todo mundo diz que sim. Mas quando a gente se pergunta quais são os benefícios, o que a alfabetização traz para o sujeito? Eu diria que tem pelo menos 3 aspectos interdependentes e fundamentais para a gente entender a alfabetização como uma grande conquista. Em primeiro lugar, é o ganho funcional, digamos assim. O sujeito poder escrever o seu nome, o sujeito poder fazer uma lista de compras ou anotar alguma coisa e fazer um pequeno bilhete, né? Então, já tem um ganho numa perspectiva funcional do seu dia a dia. O segundo, numa perspectiva mais ampla, está relacionado com uma certa condição social, um certo status que a pessoa ganha ao aprender a ler e escrever. Isso porque ele vai se integrar no mundo letrado e vai fazer parte desse mundo letrado, podendo se defender, podendo se expressar, podendo se informar. Então, pela alfabetização, ele tem condições de se inserir neste universo letrado e fazer parte dele. Um terceiro aspecto igualmente relevante é a inserção no mundo da literatura, da fantasia, da ficção. Ao contrário do que muita gente pensa, a ficção literária não é
uma forma de se alienar das questões do mundo, muito pelo contrário, né? Uma narrativa, digamos assim, num romance, num livro, ele traz de uma outra forma questões da realidade, questões como, por exemplo, os valores, as disputas, os conflitos entre os homens, as ganâncias, as mesquinharias, os ciúmes, os amores, os grandes sentimentos. Então, pelo viés da ficção, o sujeito tem a possibilidade de ressignificar a realidade e repensar o seu mundo se apropriando de uma perspectiva mais crítica. Então, pensando nesses 3 aspectos, eu acho que a alfabetização realmente ela é transformadora do sujeito, da sua condição pessoal e da sua condição social, da sua possibilidade de inserção no mundo. E aí entra uma questão muito interessante também, que é o vínculo da alfabetização, da aprendizagem da leitura e a escrita com os processos da conquista da cidadania e da inclusão social, né? Então, que leitura é essa capaz de alavancar o sujeito, de garantir a autonomia, a cidadania, né, e a verdadeira inclusão social? É uma leitura que incide sobre o modo de vida do sujeito. Então, ler não é só decodificar. Ler é interpretar, ler é buscar informações, ler é se relacionar com o outro, ler é produzir sentidos, ler é discordar, é concordar, ler é comparar 2 textos diferentes. Então, a gente não quer qualquer leitura, né? A leitura que promove a cidadania é essa leitura que se abre para o campo social e que viabiliza a inserção do sujeito no mundo letrado. Como incentivar o hábito da leitura? O que a gente pode fazer para encantar essas gerações inteiras e despertar o gosto de aprendizagem e o gosto pela leitura, né? Eu acho que são 2 coisas. Em primeiro lugar, favorecer o acesso. A criança precisa estar desde muito cedo e sempre em contato com livros, com uma diversidade de livros e com uma boa qualidade de livros. Então, esse favorecer o acesso é fundamental e eu acho que todo mundo devia se comprometer com isso. Mas, como a gente viu, não basta ter o acesso. É preciso pensar no o que fazer com essa leitura, né, para criar o gosto. Então, a gente não só tem que mediar o acesso, mas a gente tem que mediar o gosto, o encantamento pela leitura. Vamos despertar o gosto, não é você impor um livro, marcar uma prova e perguntar qual é o personagem principal, qual é o personagem secundário, qual é o clímax da história. Essa é uma leitura, esse é um ensino da literatura que empobrece a própria literatura. Então, os professores têm que trabalhar nessa perspectiva de viabilizar os livros e de viabilizar o gosto, o encantamento. E isso só é possível se a gente fizer uma ponte entre a realidade da literatura, do mundo literário, e a nossa realidade, a realidade do nosso aluno. Quer dizer, enquanto a literatura estiver num universo apartado da vida do sujeito, acabou. A literatura vai ser sempre uma grande chatice. Agradecemos a participação da professora Silvia de Matos Gasparian Colello, doutora em Educação pela USP e fundadora da Sociedade Brasileira de Alfabetização. Estamos conversando sobre alfabetização e inclusão social. No próximo bloco, vamos dar continuidade a esse assunto, trazendo a experiência da proposta pedagógica da LBV, criada pelo educador Paiva Neto, que propõe uma visão além do intelecto. E esperamos por sua participação. Ligue 0310 07 940 ou mande um e-mail para educação@boavontade.com. Voltamos já. Permaneça na audiência da Boa Vontade TV.